Bom, doutor Marcel, nós queremos saber do senhor, do lado do comércio, o que o senhor acredita que a Copa vai trazer? Quais setores devem ser beneficiados ou não com essas vendas no período? Bom, a Copa vai beneficiar alguns setores específicos, já alguns a gente tem visto resultados, como venda de televisores, vai beneficiar esses segmentos que vendem camisetas, bandeiras, bonés, embora, comparado com Copas anteriores, o movimento ainda esteja muito fraco, mas a expectativa é que agora, começo dos treinos, a seleção, tudo isso anime um pouco mais. Vai beneficiar também os bares, hotéis, restaurantes, pelo fluxo de turistas de outros países e mesmo de outras regiões do Brasil, mas para o varejo como um todo, o resultado acaba não sendo compensador, porque você vai ter todos dias de jogos do Brasil, mesmo não sendo em São Paulo, uma queda do movimento do comércio que praticamente quase é meio-dia que vai embora do movimento do varejo nesses dias. É lógico que algumas coisas que você iria comprar nesse período, você pode comprar no dia seguinte ou antecipar. Mas o comércio perde aquilo que ele chama de venda de impulso, a compra de impulso, que é aquilo que o consumidor compra porque está passando ali naquele momento, viu a mercadoria, e isso tem um peso para alguns setores, como modas, livros, tudo isso tem um peso. De outro lado, nós estamos com a economia muito devagar. As vendas do comércio vêm vindo mais fracas do que no ano passado, por causa do aumento dos juros e do crescimento menor da indústria, tudo isso. Então, o resultado da Copa é afetado também pelas condições, a inflação alta, o consumidor está mais cauteloso para gastar, está gastando mais com alimentos. Então, tudo isso faz com que a nossa expectativa, para ser otimista, é que o resultado de junho seja mais ou menos igual ao de junho do ano passado. Por enquanto, vem crescendo 2, 3% mais. Agora, isto sem que haja manifestações que prejudiquem mais. Porque as manifestações prejudicam durante e prejudicam depois, tornam o consumidor mais receoso de sair, mais preocupado com o que pode acontecer, e isso afeta a confiança dele para comprar e para se endividar e tudo. Então, o balanço, no geral, você pode dizer que se for empate está um bom resultado, no caso de São Paulo. Outras cidades mais turísticas, o consumidor deve ficar até mais tempo por causa do turismo. São Paulo é mais uma cidade de turismo de negócios. E esse turismo de negócios nesse período está praticamente parado. Então ele também perde um pouco disso. Agora, o que a gente tem que torcer é que corra tudo bem, pelo menos preservar a imagem do país, uma vez que com erros e acertos está tudo aí, já não tem mais o que fazer. Uhum. Você comentou sobre as manifestações, sobre esse medo que o consumidor sente até de sair de casa. Você acredita que essa série de manifestações que a gente já tem visto há alguns meses, isso está ajudando a deixar essa Copa assim, um pouco mais tímida em comparação às outras? Eu acho que sim, tem deixado não só o comércio mais preocupado, como o próprio consumidor também mais cauteloso. Isso implica, o estado de espírito do consumidor é importante naqueles gastos mais supérfluos que ele faz. Quando ele está mais animado, nas Copas anteriores, num período aí, faltando 20 dias para a Copa, a gente já via as ruas pintadas, bandeiras, tudo isso. Está menos entusiasmado por enquanto. E agora tem mais um detalhe, até onde o Brasil irá durante a Copa. Se o Brasil for bem, for até a final, for campeão,
isso traz um certo clima positivo. Se houver um tropeço, isso agrava essa sensação já de desconforto que muita gente tem com a Copa. Porque aí vai achar que nem para isso serviu, né? Esse ano a Copa vai cair justamente no Dia dos Namorados, que é uma data bem rentável para o comércio. Tem alguns setores até que reclamaram, estava até sendo feita uma campanha para antecipar o Dia dos Namorados para o dia 11, para acabar não coincidindo com a abertura. A senhora acredita que esses dois fatores, essas duas datas juntas, Dia dos Namorados e Copa do Mundo, isso aí pode ajudar a alavancar um pouquinho as vendas do comércio? Bom, pode transferir um pouco os produtos. Quer dizer, você usar o Dia dos Namorados e a Copa, o útil ao agradável, para dar o mesmo presente, né? Mas não aumenta, né? Também acredito que não vai ter um impacto para diminuir. Talvez o que afete um pouco é o feriado, porque se o comércio não abrir, aí sim, aí prejudica. Mas o comércio tem aberto mesmo nos dias de feriado. A grande discussão agora dos comerciários que não foram contemplados com feriado e estão protestando. Isso. Mas eu acho que o Dia dos Namorados não vai nem acrescentar nada à Copa e nem a Copa ao Dia dos Namorados. Como eu disse, você pode ter um pouco de substituição daquilo que tradicionalmente se daria por alguma coisa que lembre a Copa. Mas eu não acho que vai prejudicar nem ajudar. A gente pode ver um namorado comprando uma camisa da seleção em vez de um buquê de flores? Pode ser. Pode ser a camisa da seleção, um buquê, uma televisão nova para poder ver o jogo. Então, pode ter alguma influência nesse sentido. Também, em vez do jantar romântico, talvez um local onde vai passar o jogo. Mas tudo isso, acredito que não vai chegar a ter um impacto assim no resultado. Como eu também não acho que a antecipação fosse acrescentar alguma coisa, porque ou tem a tradição ou não tem. Então acho que não adiantaria mudar. Em relação ao clima da Copa, ao clima do pós-Copa, né, que muito está se discutindo, o que a gente vai levar dessa Copa, o que a gente vai aprender com os nossos erros e nossos acertos? O que a senhora acredita que o Brasil, assim, São Paulo, né, também, o que a gente pode aprender com isso? A grande dúvida que eu tenho é se vamos aprender alguma coisa. Porque nós fizemos os Jogos Pan-Americanos, já tivemos grandes problemas, gastamos muitas vezes o que se pensava em gastar. Agora, alguma coisa vai ficar, especialmente na área de mobilidade urbana, a melhora dos aeroportos, isso vai ficar. Tudo teria que saber a relação custo-benefício. Se o que vai ficar compensa pelo que se gastou. Agora, vamos ficar com alguns elefantes brancos. Nós temos alguns estádios em alguns lugares que dificilmente terão uma utilização que compense, que pague pelo menos só manutenção, nem o que se gastou para fazer. Mas a manutenção daqui para frente pode ser problemática para vários estádios em lugares onde não tem uma densidade populacional e uma tradição futebolística aí que justifique. Comentando um pouquinho aqui, voltando um pouco para São Paulo. Na época que foi anunciada a construção do estádio do Corinthians em Itaquera, os comerciantes até se animaram, acreditando que eles podiam lucrar bastante com o evento. Muita gente investiu em pequenas lanchonetes, reformou, construiu, virou microempresário. Só que a FIFA lançou as regras e tem muitos bloqueios em torno. Tem proibição de venda de bebida alcoólica, fora do estádio, mas dentro. Vocês aqui têm recebido algumas reclamações dos comerciantes? Como vocês estão vendo essa situação? Não, há uma reclamação mais ou menos geral de que houve concessões excessivas para a FIFA
E essas restrições em relação a produtos que ela registrou, até o pagode agora é propriedade FIFA, né? Mas também para aqueles que estão no entorno do estádio, a proibição afeta mais diretamente. E muitos, os ambulantes, os camelôs, também estavam contando muito com a Copa. Se bem que eu acho que esses vão acabar burlando as proibições. Mas eles vão ter, se o estádio tiver bastante utilização, vão acabar posteriormente se beneficiando sem essas restrições. É lamentável que, se você olhar o boneco da Copa, bandeiras, tudo isso está vindo tudo da China. Então nem a nossa indústria foi beneficiada. Mas as regras foram estabelecidas. O governo aceitou regras que eu duvido que outros países civilizados tenham aceito. Mas agora não há muito o que fazer. O que vai acontecer é que pode haver protestos. Se o estádio tiver bastante utilização, vai ajudar a região depois, né? Mas depende muito realmente da ocupação que tiver. E falando sobre política, comentando sobre as manifestações e tudo, qual que o senhor acha que deve ser o saldo político dessa Copa? Eu acho que, em parte, vai depender do resultado do Brasil. Acho que se o Brasil ganhar, pode ser que o governo consiga capitalizar um pouco. Não creio que seja uma coisa tão determinante. Agora, se perder, pode exacerbar os protestos. Quer dizer, então não é porque perdeu a Copa, nós já perdemos outras, mas é exacerbar os movimentos de rua a pretexto de que o gasto foi inútil. Então, o que pode prejudicar mais ainda são as manifestações, que eu acho que vão continuar até as eleições, independente do resultado da Copa. Você acredita que uma derrota do Brasil na Copa pode custar a reeleição do governo? Não acho que seja um fator determinante. Eu acho que o inverso, quer dizer, capitalizar, aproveitar o bom resultado pode trazer algum ganho, mas também não acho que isso seja determinante. Eu acho que nós vamos ter a Copa até metade de julho, e aí que vai começar mesmo a campanha eleitoral, que eu acho que tem muitos outros fatores. É evidente que se tudo tivesse correndo bem, ajudaria mais o governo. Mas o resultado do Brasil ganhar ou não, perder eu acho que mais grave do que a perda, o que pode exacerbar manifestações. Isso cria mais dificuldades. Mas como eu acredito que as manifestações vão continuar independente do resultado da Copa, acho que não vai ser fator determinante. Se o senhor pudesse deixar um recado para o governo, para a seleção, o que o senhor deixaria? Bom, para o governo eu acho que aproveite as lições. Todos os governos em geral, os políticos em geral, aproveitem as lições para não repetirem os erros cometidos. Inclusive, nós estamos aí com as Olimpíadas, temos aí um grande desafio pela frente. Para a seleção, procurar fazer aquilo que sabe o melhor possível, e temos que respeitar os resultados, respeitar os adversários. E para a população, eu acho que nós temos agora torcer mais ou menos, depende de cada um, mas eu acho que precisamos dar um exemplo de civilidade para quem vem de fora e de imagem para transmitir para o exterior. Acho que todos os nossos problemas a gente deveria guardar para depois da Copa, principalmente essas manifestações, tudo isso, não prejudicar mais a imagem do país do que já prejudicou tudo que foi feito até agora. Certo. Muito obrigada pela conversa.